Ó, ficou perto, viu? Ficou perto, entendi. né? Uhum. Tá bom, Ele fecha o ângulo, não sei porquê. sem problema. Agora vai ficar melhor. Mas tá perfeito. Pronto. Certo. Então, iniciando Makot Daf Gimel Amud Aleph. מעידין אנו את איש פלוני שגרש את אשתו שלא נתן לה כתובתה. Aqui um outro caso, também é de um testemunho falso. E qual a lei quando tem um testemunho falso? Em geral a gente aplica, estabelece aquilo que ele estava planejando fazer com outro, irá acontecer com ele. Aplicamos essa mesma lei com ele. Aqui no caso, a Mishnah se trata de um caso que a pessoa testemunhou sobre o amigo dela, sobre uma pessoa, sobre um sujeito que ele divorciou de sua esposa, porém não pagou para ela o valor da ketubá, não pagou para ela o valor do divórcio, né? Quando a pessoa ela se divorcia, ela tem que pagar uma ketubá. Enfim, de acordo com de acordo se ela era, né, se ela era betulá, se ela era virgem, se ela era almaná, se ela era viúva, enfim, se ela era divorciada, mas de qualquer maneira tem um valor a ser estipulado. Em geral, o valor fixo é mané é 100, né? Mané para se a mulher ela já foi casada, se ela era divorciada, se ela era betulá, se ela era virgem é matai, mané é 200, né? 200 de qualquer maneira, ou ele pode também ter estipulado na ketubá quanto ele vai dar, né? Hoje em dia já se estipula, enfim, um valor maior, enfim, obviamente para não facilitar, assim, de acordo com os valores da época também, a ideia seria não facilitar o divórcio. Então por isso nossos sábios fizeram uma takaná que se o marido quiser divorciá-la, ele tem que pagar um certo valor. E assim ele não vai ficar em é por isso que tem... Agora que eu entendi uma coisa, que tem gente que para não divorciar de fato, sai de Israel e vai para os Estados Unidos e fica lá nos Estados Unidos. Tudo bem, eu conheço alguns não casos, dá o divórcio. E não dá o divórcio, eu conheço alguns casos assim. Mas aí poderia envolver também uma questão do cara ele ter alguma raiva, algum ódio, algum rancor, ou de repente uma pessoa, enfim, ruim. E aí ele quer fazer com que ela não possa casar-se novamente, porque... Até porque ele... Então, assim, ele na verdade também não vai poder casar-se novamente, porque existe uma regra rabínica, né? Enfim, depois de Rabbeinu Gershom, apesar que essa regra também ela já concluiu o seu tempo, o seu período, ela foi uma regra que ela tinha um período, mas de qualquer maneira, até hoje em dia ela é cumprida, né? De você não casar com mais de uma mulher. Então, enquanto você não se divorciar da sua primeira esposa, dela, você também não vai poder casar. Não há uma lei bíblica pela Torá, você pode sim casar com mais de uma mulher, mas tem essa lei do Rabino Gershom, que foi um sábio pós-talmúdico, que ele veio com ele, enfim, ele fez essa lei, ele casou com 2 mulheres, que não deu muito certo, e obviamente ele acabou, enfim, e então ele fez esse decreto, que não poderia se casar com mais de uma mulher. Então, por isso, hoje em dia, nós temos esse costume. Talvez em algumas comunidades não tem, mas assim, mesmo de acordo com alguns rabinos que diriam talvez que hoje em dia sim poderia, você precisaria de 100 rabinos para você poder permitir uma coisa dessas. Enfim, você tem 100 rabinos que assinam, talvez teria uma permissão. E também que você teria que ter dinheiro para sustentar todas elas, né? Enfim, você teria que ter... Todas? Mas a gente está falando de 2? Tá bom, se for 2, a segunda também. Para cada uma é 100. Aí não, é uma questão de sustentar. Não, é uma questão de sustentar, vou falar. Para você poder casar com a segunda, talvez 100 rabinos autorizando e falando que a primeira que não quis, enfim. E também você teria que ter dinheiro suficiente para poder você sustentar cada mulher, se fosse o caso da pessoa casar com mais de uma esposa. Mas no caso, quer dizer, em geral é proibido, já não temos esse costume. Então, por isso, ele também, na verdade, vai acabar não casando. Mas, enfim, ele quer causar com que ela não possa casar-se novamente, vai fazer ela ficar aguná. Aguná é uma mulher que não tem como casar-se novamente, porque ela está casada com ele. Então, ele faz isso para provocar isso. É uma forma de ele, né, utilizar
digamos assim, uma força autoritária que a Torá deu para ele, enfim, que a Torá dá para o marido, que se ele não der o gueto para ela, o divórcio, ela não pode casar com outro homem, porque ela é considerada casada, e assim ele causa, obviamente, que, vamos falar assim, ele pode exigir um valor, de repente, ó, só vou dar o divórcio se vocês me derem $200 mil. É o que eu ouvi falar, Certo. que acontece. Certo, que pode acabar acontecendo. Aí, enfim, vai envolver outras questões, né? Enfim. Mas também pode acontecer o contrário também, porque a mulher também pode falar, ela pode causar isso. Ela pode falar, eu não vou receber, o cara quer divorciar dela. Ela fala, não quero receber o divórcio. E existe uma lei rabínica, enfim, que que a mulher ela só vai ser divorciada se ela quiser. Pela Torá, não precisa disso. O marido pode forçar ela, enfim, a receber o divórcio. Para casar, não. Para casar, eu preciso do consentimento dela. Preciso dela estar, dela receber com consentimento próprio, que ela quer casar, senão não adianta. Mas para divorciar, eu não preciso. Mas, então, pela lei bíblica. Mas pela lei rabínica, sim, preciso. Assim como pela lei rabínica, ele não pode casar com outra mulher. Além disso, são duas leis, que precisa do consentimento dela, ela querer receber o divórcio, e que eu não posso casar com uma outra mulher enquanto eu estiver casado com ela. Então, se ela fala, eu não quero receber o divórcio, na verdade, na prática, isso também vai causar para o marido que ele não vai poder casar com outras mulheres. Então, ela também pode ficar, enfim, isso também são casos atuais e casos práticos, que a mulher fala, não vou receber, e, enfim, ela causa com que o marido não pode casar com outra mulher. Sim. Casar com outra esposa. Então, mas tudo bem, aqui no caso, obviamente, o valor, o dinheiro quem paga é só o homem, né? O valor que, para ele não, enfim, era uma questão na época que ele encontrou uma mulher que ele gostou mais, enfim, ele divorciar e casar com outra. Para que as meninas do povo judeu não fossem desprezadas, né? Enfim, dessa maneira, desrespeitadas. Então, eles fixaram, você vai divorciar, vai ter que pagar um certo valor. E aí a Mishnah lá nos fala que o que aconteceu foi que ele acusou o outro de ter divorciado da esposa, mas de não ter pago a ketubá. Então vamos falar que o cara tinha colocado na ketubá R$35 mil. Vai, R$35 mil. 50. 50? 50 mil reais tinha colocado na ketubá. E aí o cara tá acusando, fala assim, então você não pagou 50 mil reais, você tinha que pagar para ela. Enfim, aí, então eles estão acusando que ele divorciou, mas não pagou. E aí descobre que era mentira, que, né, que ele sim havia pago, os 50 mil reais, que ele sim tinha pago aquele dinheiro. Então qual deveria ser a lei agora? Os testemunhas quiseram fazer com que ele perdesse 50 mil reais. Então agora ele vai ter que pagar quanto? 25 cada um. 25 cada um, teoricamente, certo? A questão é que quando... a questão é de acordo aqui com a Gemara, ela vai nos colocar a seguinte questão. A Gemara nos coloca a seguinte questão. O valor do Gerushin, provavelmente, quer dizer, o cara já tem que pagar de qualquer maneira. Assim, se o cara já pagou, realmente é uma situação um pouco diferente. Bom, os caras já... Mas digamos que o cara na verdade não, que era mentira que o cara tinha se divorciado dela. Era mentira que o cara ele não tinha se divorciado, era mentira. É mais grave, né? É mais grave, né? Mas com relação ao dinheiro, com relação à questão a pergunta é o quanto eles queriam fazer com tá, não, não tem prejuízo nenhum, né? Não teve prejuízo nenhum, mas mesmo se tivesse prejuízo, o dinheiro ia voltar de qualquer maneira. Mas a questão é que a Gemara nos coloca que ele não tinha divorciado dela, e era mentira. Mas então agora, será que os caras vão ter que pagar 50 mil reais? Ou fala a Gemara, no final, o valor da ketubá, o cara ia ter que pagar de qualquer maneira. Enfim, se ele viesse a falecer, né? Porque a ketubá ela paga ou se ele divorcia ou se ele veio a falecer, enfim, tem um valor que é destinado a ela. Então, na realidade, de qualquer maneira, o cara iria pagar a ketubá. Qual seria o caso que ele não iria pagar a ketubá?
se ela falece, se ela morresse antes que ele. Mas se ela não venha a falecer, se ela não venha a falecer antes que ele, então ela vai herdar de qualquer maneira um certo valor dele. Então, querendo ou não no futuro, ou se ele divorciar dela, ou se ele acabar falecendo, ela vai herdar Ketubá. Então, na realidade, é uma questão de agora para o futuro. Mas no futuro vai acabar acontecendo isso. A única opção de não acontecer é se ela vier a falecer antes, claro. Então, na verdade, é uma dúvida, é 50%. Se ela vier a falecer antes, aí realmente não vai ter que pagar Ketubá. Mas se ela não vier a falecer antes, então, ou se ele falecer, ou se ele divorciá-la, vai ter que pagar Ketubá de qualquer maneira. Então, na verdade, aqui é uma... Iria ter que pagar Ketubá. Então, na realidade, eles não estão forçando ele a pagar 50 mil reais. Então, porque, na verdade, no futuro ele também vai ter que pagar esse valor. Tem dúvida que talvez no futuro ele vai ter que pagar esse valor. Pelo menos é dúvida, talvez ele vai ter que pagar esse valor. Então, não tem como falar... Não, eles queriam forçar o cara a pagar 50 mil reais. Porque ele, de qualquer maneira, ia pagar esse valor. Agora, quando fala de qualquer maneira, significa dúvida. De qualquer maneira, dúvida que ele ia pagar esse... A gente vai ver um próximo caso que é certeza que ele ia ter que pagar esse valor no futuro. Não, eles queriam fazer que aí, naquele caso, ele literalmente... Que no futuro o cara ia ter que pagar esse dinheiro, eles só estavam fazendo com que ele fosse pagar agora. Uma questão literalmente de tempo. O cara ia pagar daqui 10 anos e os Eidim estavam falando, não, o cara vai pagar agora. Então é uma questão de tempo. Então, mas a soma, o valor, ele ia ter que pagar certeza. Aqui no nosso caso, não é certeza que ele ia ter que pagar o valor, é dúvida, mas pelo menos é dúvida. Isso que a Gemara fala, valor ben hayom ou ben lemachar sofó liten la ketubata. No final ele vai, ou hoje ou amanhã, quer dizer, ele vai acabar dando ketubá. Mesmo se não viessem as testemunhas falando que o cara divorciou ela, ele vai ter que pagar ketubá. Por quê? Porque se ele falecer ou se ele divorciá-la, né? Ou um dos dois, se ele divorciá-la ou se ele falecer, enquanto ela está viva, né? Enquanto ele falecer antes dela, ele vai ter que pagar a ketubá para ela. Então, na verdade, de qualquer maneira, ele ia pagar esse valor. Então, não tem como falar que ele fez eles gastarem... os testemunhos queriam fazer ele gastar 50 mil reais. Porque ele ia pagar esses 50 mil reais, senão agora, mais tarde. Dúvida, tá bom. Então como a gente calcula essa dúvida? Talvez ela ia, talvez não. Talvez realmente ela ia, enfim, talvez se ela fosse falecer, se ela viesse a falecer antes que ele não ia pagar nada. Então ele está argumentando, né? Enfim, esse é o argumento que ele não ia pegar. E por um lado, é dúvida, talvez ele não precisa pagar nada para ela. Então, como você calcula o valor da ketubá? Como você pode calcular o valor da ketubá? Então, o valor da ketubá, a Gemara nos fala, Omdin kama adam rotse liten bichtubá shel zu sheim nitalmena ou nitgarsha ve'meita irashena baila. Então a Gemara fala um cálculo que é um cálculo interessante sobre você tem um valor que você vai receber, mas é dúvida se você vai receber esse valor. Então esse valor depende, né, no caso, a pessoa tem um valor a receber, que é dúvida se ela vai receber esse valor ou não. Então, e qual é a dúvida? Enfim, mas pode ser, acho que a gente consegue colocar outros casos parecidos. Aqui no caso, é que se eu vier a falecer antes, eu não vou receber. Mas se ele vier a falecer antes, então eu vou receber. A pessoa vai receber esse dinheiro se aquele cara falecer. O cara, enfim, tem... Seguro de vida, né? Tá bom. Igual seguro de vida. Tá bom. Eu moro com uma pessoa de família e aí eu faço seguro de vida para ela faz um para mim. Aí se falecer, aí eu recebo seguro de vida. Tem. Se ela vier a falecer, eu recebo o seguro de vida dela. Meu pai, por exemplo. Faço pro meu pai e eu pago mensalmente pro meu pai, para mim, e como se ele pagasse dele para mim. Então, se eu vier a falecer, ele recebe. E se ele vier a falecer, eu recebo. Poxa, tá bom. Mas só que aí tem que ser
tem que ter naquelas cláusulas. Certo, claro. Mas assim, é dúvida, né? Não é certo. Então, certo. É certo que nós vamos morrer qualquer dia, mas não dentro daquele contrato de seguro, né? Certo. Então, se alguém vem lá e fala, vamos falar que alguém vem lá e fala, tá bom, vai ser uma situação, enfim, alguém vem lá e fala que aí vai que uma situação, enfim, de falecimento, né? Mas, quer dizer, obviamente. Agora, nós iremos colocar uma situação ainda um pouco mais simples, mas um pouco mais simples. Então, o cara, assim, tem uma pessoa que ele tem, enfim, 500 mil reais. Então, enfim, 50 mil reais. E a lei é que se alguém deu para ele e falou, olha, eu estou tirando 50 mil reais, se você falecer, esses 50 mil reais vai para fulano de tal. Se ele não falecer, fica para você. Aí vem uma testemunha e fala, olha, é mentira. E a testemunha fala, não, esses 50 mil reais é dele. Enfim, esses 50 mil reais, na verdade, não pertence. Esses 50 mil reais pertence somente, enfim, aí vai ser, na verdade, porque depois que ele falece, mas tudo bem, esses 50 mil reais pertence já ao terceiro. Enfim, já fala que pertence ao terceiro, não fala que pertence a ele. Nessa situação, enfim, quer dizer... já era de outra pessoa. Não, fala que tem o Reuven e o Shimon, né? Fala, então esses 50 mil reais não pertence a Reuven, pertence a Shimon. Mas na verdade a lei era que pertence a Reuven e depois que Reuven falecesse, Shimon iria herdar. E aí os caras estão falando que não, que já pertencia ao Shimon, que já pertencia... Então a pergunta é o quanto eles estão querendo tirar do cara. Eles estão querendo tirar do cara 50 mil reais? Aí a Gemara fala que não, por que não estão querendo tirar? Não é certo, por quê? Porque já que se ele viesse a falecer, de qualquer maneira ele ia ter que pagar esses 50 mil reais. Quer dizer, a gente está olhando na verdade por dinheiro que o cara teria que pagar depois que o cara falecesse. Quer dizer, não aceito o argumento, mas depois que o cara morrer. Então, não. É da posse dele ainda. Enfim, é da posse dele que ele iria herdar para os filhos. Então, já que na verdade depois que ele falecesse, ele ia ter que, esses 50 mil reais realmente iria para o outro... Então, na verdade, eles não quiseram tirar do cara 50 mil reais. Quanto eles quiseram, na verdade, tirar um valor menor, porque de qualquer maneira, ou seja, a gente vai ver qual é esse cálculo que precisa ser feito para saber como calcula esses 50 mil reais que ele tem. São 50 mil reais que ele tem, mas que só vale até o final da vida dele. Depois que ele falece, vai para o outro. Então, quanto vale, na realidade, esses 50 mil reais? Não vale 50 mil, vale menos. Porque, na verdade, é só dele até o falecimento da vida. Depois vai para o outro. Então, como você pode calcular? Só que acontece, como você pode calcular? O que acontece é que se o cara falece, se o outro falece primeiro, ele vai ficar com 50 mil. Só vai para o outro se ele falecer antes. Mas se o outro falecer antes, se Shimon falecer antes, fica com o primeiro, fica com o Reuven. Então, aí é um cálculo, uma questão de negócio, uma questão de mercado, valor de mercado. O quanto um terceiro pagaria, uma terceira pessoa pagaria para que, enfim, esses é uma dúvida, né? Então, ele vai pagar, enfim, 25 mil reais, você, enfim, tem Reuven e Shimon nesse caso, quanto você pagaria para que você vai ficar no lugar de Shimon? Se o cara falecer, se Reuven falecer, você vai receber o dinheiro. Se Shimon falecer, você perdeu seus 25 mil reais. Você vai pagar, vai comprar 25 mil. Quanto você pagaria para essa compra, que é uma dúvida, né? Enfim, você daria 25 mil reais em via de dúvidas? Ou seja, se Reuven falecer antes, você vai comprar os direitos de Shimon. Quanto você pagaria para comprar os direitos de Shimon? Shimon tem um direito que se Reuven falece, ele vai receber 50 mil reais. Só que se o Shimon falecer primeiro, o dinheiro vai ficar com... Se Shimon falece primeiro, o dinheiro vai ficar com o Reuven. E aí, obviamente, aí não ganha nada, né? Porque é de Reuven. Você está comprando os direitos de Shimon. Quanto você pagaria para comprar os direitos de Shimon? A terceira pessoa. A terceira pessoa. Você, te pergunto. 25, né? 25, você acha? Não. Vale tudo isso? Você colocaria os seus 25 mil reais
Num caso prático. Então, Mas eu ganharia, né? vai ganhar se o Shimano falecer, você vai ganhar Não, 50. não colocaria, porque É? não vale a pena, né? Porque Não, eu não sei. é muito. Isso é uma questão de É- risco. é Isso muito. chama, isso é uma aposta. Não, tem que ser 10% só. 10% só? Não, eu não sei se dá. Eu acho que 10% é justo, né? Porque é uma coisa que é incerta. Mas é 50%. Não, 10%. É 50% do cara falecer antes, se você herdar os 50 mil, então você vai ganhar 25 mil, e 50% o outro falecer, o Shimano falecer antes, e aí você perdeu os 25 mil. Então você está colocando 25 mil para ou perder esses 25 mil ou para ganhar mais 25 mil. Num caso de aposta desse, você... Eu não ia apostar, mas... Você não apostaria? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria 10%. 10%. Se eu Sim. tivesse que... Você coloca então de 50 mil, na verdade você colocaria 5 mil, paga Isso. 5 mil. Se você ganhou 50 mil, se você perdeu 5 mil. Isso. Enfim, é uma questão de quem mexe com ações, quem mexe com esse tipo de aposta, enfim, depende do risco que o cara quer colocar. Então tem gente que faz coloca bastante risco. A minha pergunta é até quanto risco? Eu acho que até, enfim, 25%, 30%. Será que tem gente que coloca mais de 30% de risco? Tem gente que coloca, mas esses são 30%. especuladores, bons Certo. especuladores, né? Eu não Imagina, coloco. 70%. Quando eu voltei pro Brasil, eu colocava dinheiro em ação de risco e eu perdi muito dinheiro. E aí eu pensei, não vou fazer mais isso, só coloco agora em investimento que não é de risco. Certo. E aí eu fecho ele, deixo ele trancado o dinheiro num período... Eu troquei o risco pelo longo prazo. Então assim, fica 2 anos parado sem poder mexer e ele rende. Mas eu não corro risco. Certo. Então eu prefiro assim do que o risco, porque o risco é para quem sabe fazer. Certo. A gente que não sabe fazer, não é como